Fala pessoal, bem-vindos ao Lavei Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Antes de começar, dois avisos como de costume. Primeiro aviso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para receber todas as novidades. Segundo aviso, aqui na descrição você vai encontrar um link para a lista de exercícios das aulas 22 e 23. Destacando que a aula 23 é uma aula de questões do PISME. Essas questões se encontram no final da lista de exercícios, ok? Então, sem mais enrolações, vamos falar sobre equação geral da circunferência. Essa é a nossa aula 22. Na aula de número 20, nós falamos sobre a equação reduzida, que é a seguinte, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, para definir a equação reduzida da circunferência, nós precisamos de dois elementos. O primeiro elemento é o centro da circunferência. As coordenadas dele nós marcamos como A e B, tá? E o segundo elemento é o raio. Então, de posse desses dois, nós montamos a equação desse jeito. Esse x e y é um ponto qualquer da circunferência, tá? O A e B, como eu já falei, é o centro da circunferência e o R é o raio. Se você voltar na aula 20, você vai ver que nós montamos essa fórmula baseada na distância de dois pontos. A distância de um ponto qualquer x e y para o centro A e B. Essa distância é igual ao raio, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos abrir essa conta. A gente vai desenvolver aqueles quadrados. Para poder desenvolver, nós temos que lembrar que não é, por exemplo, x menos a ao quadrado. Muita gente, assim, pessoal, pela experiência que eu tenho já em sala de aula, eu percebo, muita gente vai e coloca simplesmente x quadrado menos a ao quadrado. Não é assim que funciona. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre esses produtos notáveis, tá? Se você quiser, você procura aí. Eu vou ver se eu deixo aqui em cima na sugestão o link para ele, para quem tem dificuldade com isso, tá? Mas isso aí vira uma expressão com três termos, tá? Você tem o x quadrado e você tem o a ao quadrado. O detalhe é que você tem um termo central ali que corresponde ao dobro do produto entre esses números x e a. Então, para você poder montar, você faz realmente o primeiro ao quadrado, aí você vem com menos. Esse menos é por quê? Porque o sinal lá é x menos a, é menos, tá vendo? Se fosse x mais a, ia ser mais ele também. Mas é menos o dobro do x vezes a. Mais o a ao quadrado, tá? Da mesma maneira que a gente faz para o y, também fica y ao quadrado, menos duas vezes o produto entre eles, mais o b ao quadrado. E vamos pegar aquele r ao quadrado e colocar no lado esquerdo. Vai ficar o quê? Menos r ao quadrado. E aí nós zeramos o segundo membro. O que a gente pode fazer agora, pessoal? A gente vai dar uma rearrumada aqui, tá? Porque a gente vai reorganizar isso aqui para a gente poder encontrar a equação geral da circunferência. Então nós vamos colocar meio que em ordem, começando pelos termos de maior grau, que são x ao quadrado e y ao quadrado. Depois pegamos os termos com x e y. E por fim, os termos que serão ali números, né? Porque esse a e b, a gente está supondo que esse a e b são dados e o r também. Então a equação geral é dessa forma, vai ser sempre isso, ó. X quadrado mais y ao quadrado menos o dobro de ax menos o dobro de by mais, porque daria um termo só, tá? Que vai estar um número geralmente, quando você já tiver com a equação pronta, que vai ser a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Isso é igual a zero. Essa é a equação geral. Tem que decorar essa forma aí? De forma alguma. Você tem que saber como é que você monta a reduzida. Porque a partir da reduzida, é só você abrir a conta que você chega na geral. Vamos fazer um exemplo para poder ficar claro isso, tá? Então, olha só. Exemplo 9. Determine as equações reduzida e geral da circunferência de centro C menos 1 e 3 e raio R igual a 4. Então, pessoal, para a gente poder montar a equação reduzida, a gente vai fazer sempre x menos o x ali do centro e vai ter que fazer o y menos o y do centro. Então, ó,
começando por ele, vai ficar como, ó, x, aí seria menos o menos 1. Só que menos 1 vira mais, né? Então fica x mais 1 ao quadrado. Mais... Agora a parte do y. É y menos o 3 aqui. Então já está pronto, ó. Y menos 3 ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Quem que é o nosso raio? É 4. E quanto que é 4 ao quadrado? Que é 4 vezes 4? 16. Então essa daqui é a nossa equação reduzida, tá? Essa aqui é a... Vou escrever aqui, ó, reduzida. Como que a gente vai partir da reduzida para a geral? É só abrir essa conta, tá? Então a gente vai fazer aquele procedimento, ó. X mais 1 ao quadrado vai ser, então, o primeiro ao quadrado, ou seja, x quadrado, mais, porque o sinal aqui no meio está positivo, o dobro do produto. 1 vezes x é x. Se eu dobrar, 2x. Mais o quadrado do 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. Ok? Então esse x mais 1 ao quadrado, ele vira x quadrado mais 2x mais 1. Ok? Agora o y menos 3 ao quadrado. Começa então com o quadrado do y. Então mais y ao quadrado. Menos, porque está o sinal menos ali no meio. 3 vezes y é 3y. Se eu dobrar, a gente vai para 6y. Mais o quadrado do 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Esse 16, nós passamos para o lado esquerdo. Menos 16 é igual a 0. Agora é questão de arrumar a casa. Começamos pelos termos de grau 2. Então fica x quadrado mais y ao quadrado. Agora os termos de x e y. Mais 2x menos 6y. E agora nós temos, ó, 1 mais 9 é 10. 10 menos 16 menos 6. Isso é igual a 0. E essa daqui é a equação geral da circunferência. Ok? Então, reduzida usa esses termos aqui quadráticos, né? E a geral é você abrir aquela conta da reduzida, sem problema nenhum. Beleza? Tranquilo? Vamos em frente então, ó. Agora a gente vai ver como é que a gente faz para... A gente viu como que a gente converte, né, da reduzida para geral. A gente vai ver o contrário, como que a gente converte a geral para reduzida. Porque isso daí vai ser um jeito da gente encontrar o centro e o raio. Porque olha só, se você bater o olho aqui, ó, se você bater o olho nessa expressão, você não consegue de cara ver quem que é o centro e quem que é o raio, tá? Aqui fica óbvio de ver, né? Porque aqui está exatamente o centro e aqui você consegue tirar a raiz para poder achar o raio, tá? Agora, na geral, não tem jeito. Então a gente vai usar o método que é o chamado método de completar quadrado, tá? Então, olha só. Vai ser dada uma circunferência com essa equação geral, tá? Ela vai estar desse jeito. Então, repare que eu troquei aquele menos 2ax por ax. Aquela coisa toda. Simplificamos, né? Porque, na verdade, a forma da equação geral é essa. Se você pegar uma equação geral pronta, ela é desse jeito. Você tem dois termos com x quadrado. Você tem um termo com x, um termo com y e tem um termo independente. Esse é o formato geral da equação, tá? Então, para a gente poder aplicar aquele método, a gente vai comparar os coeficientes com aquela expressão que a gente obteve anteriormente, antes do exemplo, né? Que era aquela expressão aberta. Então, a gente vai comparar aquela de cima com essa aqui de baixo, ok? Então, essas duas aqui. A gente vai comparar termo a termo. Então, colocando aqui, para a gente poder comparar, repara o seguinte, ó. Aqueles termos x quadrado e y ao quadrado já são iguais. Caso não seja, se tiver um número acompanhando x quadrado e y ao quadrado, é importante que você
divida a equação, tá? Então tem que ser igual a 1 para você poder dividir a equação. E se não for, você divide a equação, tá? Então se for, por exemplo, 3x² mais 3y². Antes de começar, você vai ter que dividir a equação inteira por 3, ok? Agora comparando os termos no x, ó. Por um lado nós temos o mais a, pelo outro nós temos o menos 2azinho ali, né? Então azão e azinho. Não é biologia, mas temos o azão e azinho aqui também. Esses termos têm que ser iguais para as equações representarem a mesma circunferência. Então dessa forma, o azão tem que ser igual a menos 2azinho, ou seja, o azinho é menos a metade do azão. Então o azinho vai ser menos a sobre 2. Fazendo a mesma coisa com o y lá, a gente tem mais b e menos 2b. Eles vão ter que ser iguais, de forma que o bzinho vai ter que ser igual a menos o b sobre 2. Certo? E em questão do c, o c ali vai ter que ser igual ao a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, de forma que se você trocar de posição ali o c com r ao quadrado para r ao quadrado ficar positivo e passar a raiz, o r vai ser aquela raiz toda ali, ok? Pessoal, isso aí é só... A gente não tem que decorar todas essas coisas não, tá? A gente vai ver na prática como que a gente faz isso. Você pode até saber que o r vai ser a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado menos c. Mas eu vou mostrar o processo completo aqui para vocês, tá? Vamos, por exemplo, porque não tem que decorar essas fórmulas. É só a gente saber que para poder achar o centro, você pega os coeficientes de a e b, de x e y, divide por 2 e troca o sinal. Aí você vai encontrar o centro. A partir dali a gente usa o método de completar o quadrado para poder achar o raio, ok? Vamos lá então, ó. Vamos de exemplo 10. Obtenha o centro e o raio da circunferência de equação x² mais y² menos 6x menos 4y menos 23 igual a 0 e determine sua equação reduzida. Então a gente vai usar aquele método de completar o quadrado. Então repara que nós temos aqui, ó, menos 6x e menos 4y. O nosso centro ele vai vir daqui. Lembra que na hora que a gente abriu a conta, isso aqui não era o dobro do produto do x pela coordenada do centro? Então, para poder achar a coordenada do centro, a gente faz o contrário. Se a gente fez o dobro, a gente faz agora metade. De forma que o nosso azinho, ele vai ser o quê? Aqui é menos 6x, tá? Eu vou tomar, então, eu vou ter que trocar o sinal dele e pegar esse menos 6 e dividir por 2, tá? Então você divide por 2 e troca o sinal. Se eu trocar o sinal fica 6, dividindo por 2 vai dar 3. Então o nosso centro tem x igual a 3. Fazendo agora o B, ó, porque eu coloquei, peraí, viajei aqui, achei que era item B, né? É menos 4y, vou trocar o sinal, vai ficar menos 4 dividido por 2. Você pode fazer de cabeça, tá, pessoal? Estou escrevendo aqui, mas essa conta de cabeça ela é tranquila. É só trocar o sinal, fica mais, e divide por 2, que vai dar 2. Então, agora atenção aqui, hein? Vou até pegar a caneta de outra cor para a gente poder ir incluindo esse processo de... para a gente poder concluir o processo de completar o quadrado. A gente vai reorganizar de volta, a gente vai aproximar quem é x, a gente vai tentar montar aquela expressão que tem 3 termos. E de lá obter aquele quadrado da diferença. Então, ó, x², vou aproximar o x agora, menos 6x. Quem que está faltando para completar? Porque como é que é a fórmula mesmo? É o quadrado do primeiro, menos o dobro do primeiro pelo segundo, e aí viria quem? O quadrado do segundo. Quem que é o segundo? Não é o 3? Vou adicionar aqui o quadrado do 3. Então eu vou somar 9. Ok? Fazendo o mesmo para o y ao quadrado, aproximo esse menos 4y. Quem que falta aqui agora? É o quadrado do 2 aqui, que é o segundo termo aqui, né?
Então vai ficar mais 4. Isso é igual ao quê? Bom, se eu somei 9 e 4 de um lado, isso aqui não estava, tá? A gente adicionou isso. Então a gente vem aqui e adiciona também do outro lado. 9 mais 4. Quem está faltando na equação? Era o menos 23. Troquei de lado, fica mais 23. O seu raio vai sair daqui, tá vendo? Porque o raio vai ser a raiz disso aqui. Isso aqui é o que, na verdade? É a ao quadrado mais b ao quadrado menos o c. Lembra que o c aqui era menos 23. Virou mais, ok? Então, ó, isso daqui é simplesmente o x menos o 3 ao quadrado. Essa parte aqui é quem? É o x menos o 2, y, desculpa, y menos o 2 ao quadrado. 9 mais 4, 13, mais 23 é igual a 36. Essa é a equação reduzida. Só está faltando o raio aqui, mas o raio é a raiz de 36, que é igual a 6. E aí está pronto. Compreendido? Eu acho que esse é o melhor jeito, talvez, de fazer, entendeu? Que aqui a gente vai entendendo qual que é o processo. A gente está montando esses quadrados de volta aqui, e para isso tem que completar o trinômio. Só tem 2 termos aqui, tem que completar com esses que a gente colocou em vermelho. E esse em vermelho vem exatamente dessas continhas de antes. Beleza? Ok, então. Vamos seguir em frente. Daqui a pouco a gente vai ver mais coisa. O detalhe, pessoal, é que nem toda equação desse tipo é uma circunferência. Exatamente por aquela questão do raio ali, porque a gente vai ver, né, que a gente tem que garantir que aquele negócio é positivo. Então, olha só. Primeira condição para poder ser uma circunferência. Os coeficientes do x quadrado e do y quadrado têm que ser iguais. Iguais entre eles, tá? E não podem ser zero. Ou seja, você tem que ter os termos lá, né? E tem que ser o mesmo coeficiente. Então tem que ser x quadrado e y quadrado. 2x quadrado, 2y quadrado. 3x quadrado, 3y quadrado. Você não pode ter diferença. Não pode ser 2x quadrado e mais 5y ao quadrado. Não, tem que ser o mesmo número, tá? E o mesmo sinal também, inclusive. Então essa é a primeira condição. Segunda condição, não pode existir o produto misto x e y na equação. Repara que na nossa equação, o x e o y vêm cada um de um quadrado da soma. Então eles vêm de contas separadas. Então não tem como você obter um x vezes y. Então se a sua equação tiver um xy junto lá, ela não é uma circunferência. Definitivamente ela não é uma circunferência. E para que ela. E a gente viu que o raio é a raiz daquele resultado da direita, né? Isso aí tem que ser um número real maior que zero. Não pode nem ser zero, que é um raio. Se o raio for zero, você não tem circunferência. A gente vai ter que garantir que aquele valor dentro da raiz tem que ser maior que zero. Ou seja, nessa nossa questão de completar quadrado, né? Nós temos que garantir que essa parte da direita aqui seja um número maior que zero, porque ela representa o quadrado do raio. E em questão de número real, o quadrado é sempre positivo. Então se por aqui der negativo, deu zebra. Não pode dar negativo, porque é a raiz de alguém. Da mesma forma, não pode dar zero, porque se der zero até tem raiz. Só que aí implicaria que o raio seria zero, e se o raio é zero, não tem circunferência, só tem o ponto, só tem o centro, ok? Então essas são as 3 condições para a gente poder determinar que uma equação representa uma circunferência, ok? Vamos então de exemplo. Então o exemplo 11 aí. Qual das equações abaixo representa uma circunferência? Então temos aí 5 opções.
Nós faremos todas, tá, para poder praticar, mas se é uma questão fechada de uma prova e você fez e já achou, ótimo, confie e vai. Mas muito provavelmente eles botam lá no final para você poder fazer todas mesmo. Mas como a gente tem tempo aqui, nós vamos fazer todas, tá? Então, a gente vai em busca de possíveis erros nessas equações. A letra A já começa com um erro bem clássico ali, que, olha só, x² mais 3y ao quadrado. A primeira condição já foi ferida, porque o coeficiente do x² aqui ele é igual a 1, e o do y ao quadrado é igual a 3. Então isso aqui já não é uma circunferência por esse problema, o coeficiente teria que ser igual. Agora vamos para a letra B, ó. x² mais y² mais xy. Olha só o problema aqui, ó. Produto misto, não tem como aparecer isso, tá? Então isso aqui também não é uma circunferência. Aí vem a letra C. 3x² mais 3y² mais 4x menos 6y mais 15 igual a 0. Com essa daqui aparentemente está ok. Nós não temos nenhum problema em relação ao coeficiente. Aqui está igual. Então está liberado para ser circunferência a princípio. E também não tem produto misto. A gente vai ter que verificar depois a questão do raio. A letra D, repara que também não tem problema. Tá tudo ok, aqui é igual. Não tem XY. Beleza. E a letra E também tá ok. Tá igual aqui. E também não tem XY. Então é questão realmente de completar o quadrado para poder verificar essa questão. Pessoal, a gente vai começar então completando o quadrado dessa letra C ali, tá? Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer na letra C, para poder fazer aquelas contas, é dividir a equação inteira por 3, para poder eliminar esse coeficiente e deixar ele igual a 1. Então fica x² mais y ao quadrado. 4 dividido por 3 vai ficar realmente o 4/3. 6 dividido por 3 é 2. Então menos 2y. E 15 por 3 é 5. Mais 5. Ok? Então quem seria o nosso A? O A, ele é o sinal trocado do coeficiente aqui do x, né? Então aqui é mais, vai ficar menos. E seria metade do 4/3. Pessoal, metade de 4 é 2. Então isso aqui fica menos 2/3. Ok? O B, ele vai vir desse menos 2. Troca o sinal, fica mais. Divide por 2, vai ficar 1. Ok? Vou ficar escrevendo aquela expressãozinha porque é bobeira, só você entender a ideia. Então, troca o sinal e pega metade. Então, temos aqui o B igual a 1, o A igual a menos 2/3. Vamos completar então, ó. x² mais 4/3 de x. Tá faltando quem aqui? Tá faltando o quadrado desse menos 2/3. Quadrado de 2 é 4. Quadrado de 3 é 9. Então vamos somar um 4/9 ali. Partindo para o y. Mais y ao quadrado. Menos 2y. Tá faltando quem ali agora? Tá faltando o quadrado do 1. Que é o b ali, né? Então 1 ao quadrado é 1. Isso, ó, mano, sujei minha mão de tinta. Vai ser igual. O que a gente somou no lado esquerdo, temos que somar aqui no lado direito. 4/9 mais 1. E tem aquele mais 5 que fica menos 5. Beleza? Agora a questão é verificar, porque o lado esquerdo já está ok, né? O lado esquerdo vai ficar x mais 2/3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Estou separando aqui, né? Esqueci de marcar, desculpa. É igual. Aqui, ó, tem 1/9 aqui, então eu vou colocar tudo sobre 9.
4. 9 vezes 1, 9. 9 vezes menos 5 vai ficar menos 45. De forma que isso daqui vai ficar, ó, 4 mais 9 é 13. E 13 menos 45 é menos 32. Então aqui nós temos um problema. Isso aqui era para representar um número positivo. Era para ser o raio ao quadrado, tá? Então essa C, ela também não é uma circunferência, porque tinha que dar positivo aqui, ok? Vamos para a letra D. Letra D, já podemos começar direto, porque já está igual a 1 o coeficiente ali. Então o nosso A é menos 2x, então vai trocar o sinal, vai ficar mais. Dividido por 2 é 1. Nosso A aqui é 1. O B também vai trocar o sinal, vai ficar positivo. Vai pegar metade, também vai ser igual a 1. Então fica, ó, arrumando a casa, ó, x quadrado menos 2x. Tá faltando quem agora? O quadrado do 1, que é 1. Y ao quadrado menos 2y. Tá faltando quem? O quadrado do 1. Isso vai ser igual. Já que eu somei 1 do lado esquerdo, soma do lado direito também. E nós temos ali o mais 2 que vira menos 2. Ok? Tá dando pra ver lá, pessoal? Tá, né? Pegando esse trinômio, ele vira x menos 1 ao quadrado. Mais, pegando o segundo, y menos 1 ao quadrado. 1 mais 1 é 2, menos 2 é 0. E aí nós temos mais um problema, que é aquele zero ali que não pode ser um raio, né? Então essa letra D também tem problema. Conforme eu já tinha previsto, né? A resposta certa vai ser a última, né? Vamos lá. Vamos dividir ela toda por 2, para poder eliminar esse coeficiente aqui. Vai ficar x quadrado mais y ao quadrado. O 4 por 2, menos 2x. O 6 por 2, menos 3y. O 3 por 2, menos 3 meios, igual a 0. Ok? É ela inteira dividida por 2. Tô mexendo na iluminação aqui, tá, pessoal? Porque eu acho que o lado de lá não ficou tão iluminado assim. Peraí. Fiz uma pequena pausa aqui para poder mexer na iluminação, porque eu achei que esse lado direito estava menos iluminado. Acho que melhorou agora, né? Então vamos lá, ó. A gente vai fazer o que agora? Onde nós estávamos? Sim. O A, ele é metade desse coeficiente do x. Então tem que trocar o sinal, né? Aqui está menos, vira mais. Metade de 2 é 1. O B vai trocar o sinal do menos 3, vai ficar mais. E vou pegar metade, que vai ser 3 sobre 2. E agora a gente completa o quadrado. No caso aqui vai ficar então x quadrado menos 2x. Está faltando quem? O quadrado do 1. Então é mais 1. Mais o y ao quadrado menos 3y. Está faltando quem? O quadrado do 3 meios. Vai ficar mais 9 quartos. Isso é igual. Vou pegar o que a gente somou aqui. 1 mais 9 quartos. E aqui estava menos 3 meios. Ele vai para mais 3 meios. Esse primeiro trinômio, ele se transforma em x menos 1 ao quadrado, isso. Mais o segundo vira y menos 3 meios ao quadrado.
E isso aqui na direita agora vai ficar o quê? Multiplicando tudo por 4 aqui, né? 4 vezes 1 é 4. Aqui já estava sobre 4, é 9. Aqui já tinha um 2, então 4 por 2 é 2, vezes 3 é 6. Isso aqui vai ficar 19 quartos. Então essa equação não tem problema, tá? O raio aqui, se você quiser indicar, o raio vai ser a raiz disso aqui, né? Então vai ser a raiz de 19, a raiz de 4 é 2. Esse é o raio. E isso aqui, de fato, é uma circunferência, tá? Então a letra E representa uma circunferência. Beleza? Então é assim que a gente usa a ideia de completar quadrado. Acho que deu para ter uma ideia boa, né, pessoal, de como a gente faz isso. Mas aí vamos com mais alguns exemplos, tá? Vamos no nosso exemplo 12. Está pedindo para a gente verificar se a equação x² mais y² mais 8x menos 6y menos 11 igual a 0 representa uma circunferência. Em caso afirmativo, obtenha o centro e o raio da circunferência que representa. Então a ideia é basicamente a mesma, tá? A gente vai utilizar aquele mais 8x e o menos 6y para poder obter o centro, né? Então o A ele vai ser, aqui é mais, né? Então fica menos. A metade de 8, que é 4. E o B, aqui é menos, então vai ficar mais. A metade de 6, que é 3. Ok? Então já sabemos o centro, que é menos 4 e 3, caso isso seja uma circunferência. Ok? Para verificar se de fato é, a gente vai completar quadrado. x² mais 8x. Está faltando quem ali para completar? Está faltando o quadrado do segundo termo. Quem que é o segundo termo? É o menos 4. Quadrado de menos 4 é 16. Então, somamos 16. Mais y² menos 6y. Está faltando o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 3. E o quadrado de 3 é 9. Tá? Como nós acrescentamos esse 16 e esse 9, a gente faz o mesmo do outro lado. 16 mais 9. E aquele menos 11, ele vira mais 11. Então, de cara já dá para saber que isso aqui é uma circunferência, porque isso aqui vai dar positivo seguramente. Então é uma circunferência, tá? Então vamos em frente. Esse trinômio, ele vira x. Aqui no meio é mais o 4 ali, né, no caso, ao quadrado, mais o y menos o 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser o que? 9 mais 11 é 20, mais 16 é igual a 36. Então o nosso centro ele é menos 4 e 3, e o raio vai ser a raiz de 36, que é igual a 6. Ok? Então está verificado, é uma circunferência e tem esses termos, o centro e o raio. Tranquila a questão, né? Exemplo 13. Verifique se a equação x² mais y² menos 4x mais 10y mais 31 é igual a 0 representa uma circunferência. Em caso afirmativo, obtenha o centro e o raio da circunferência que ela representa. Então, mesma coisa. Começamos então do mesmo jeito. O nosso A ele vai vir desse menos 4x. Então, já que é menos, vira mais. Metade do 4 é 2. O nosso B ele vai vir do mais 10y. Tem que trocar o sinal, então fica menos. Metade do 10 é 5. Ok? Agora completamos. X² menos 4x. Está faltando quem para completar?
o quadrado do segundo, que é o 2, que ao quadrado é igual a 4. Mais o y ao quadrado, mais 10y. Está faltando quem? Está faltando o menos 5. Mas é o menos 5? Não, é o menos 5 ao quadrado, que é 25. Isso vai ser igual. O que você somou aqui, você soma do outro lado também. 4 mais 25. Pega agora o 31, fica menos 31. Ok? Então, ó, de cá aqui já dá pra ver, ó, que vai ficar 29 menos 31. Isso não vai ser uma circunferência. Mas, só pra gente poder completar aqui, né? Esse trinômio, ele vira x menos o 2 ao quadrado, mais o y mais 5 ao quadrado. E isso, conforme eu falei, é igual a menos 2. Isso aqui não é uma circunferência, tá? Isso aí, na verdade, não é nada, né? Essa equação ela é impossível. Porque esse valor aqui, ó, ele é no mínimo 0, esse valor é no mínimo 0. Então, essa aqui é uma sentença totalmente falsa, é impossível. Não tem solução isso aqui, ok? Bom, nós temos aí 37 minutos quase de aula. Em questão de exemplo, nós já terminamos. Mas agora nós vamos para alguns exercícios que estão na lista aqui da descrição, tá? Nós vamos fazer os exemplos, os exercícios, né, desculpa, 24 e 29. Então, ó, 24 e 29. O 24 é o seguinte, ó, determine A, B e C para a equação 3x² mais AY ao quadrado mais BXY mais 24x menos 12y mais C igual a 0 representar uma circunferência. Então, ó, nós temos que definir quem que é esse A, quem que é esse B e quem que é esse C para aquela equação representar uma circunferência, ok? Então a gente começa usando aquelas condições. Primeira condição, os coeficientes de x² e y² têm que ser iguais, de forma que aquele A tem que ser igual a 36. Então esse nosso A aqui vai ter que ser igual a 36. O B, aí já entra na segunda condição, não pode existir o produto misto. Então esse termo tem que ir embora. Para esse termo ir embora, o B vai ter que ser igual a 0. Correto? E agora, só toma cuidado, tá, pessoal? A gente vai completar quadrado aqui agora, mas esse A e esse B não são aqueles termos do centro, tá? É porque aqui usou A e B, a gente tem que usar outra coisa. Vamos usar XC e YC, tá? Então, o centro vai ser XC e YC, ok? A gente vai usar desse jeito. Agora tem que achar o C. Para usar esse C, a gente tem que completar o quadrado. Mas o primeiro passo vai ser dividir por 36 a equação. Porque como que ficou nessa equação? Ó, ela ficou 36x² mais 36y ao quadrado. Esse xy foi embora. Mais 24x menos 12y mais c é igual a 0. Então o primeiro passo vai ser dividir a equação por 36. Então, ó, ganhou um certo tempo aqui, né? Coloca tudo sobre 36, o 0 ali é o... Vou colocar também, né? Mas... tudo por 36. Que aí ela fica como? x² mais y ao quadrado. Aqui é possível simplificar dividindo por 12. Vai ficar, no caso, mais 2/3 de x. Aqui também divide por 12. Vai ficar menos 1/3 de y. Mais c
sobre 36. Isso é igual a 0. Ok? Então, quem que vai ser o nosso XC? O nosso XC, ele vai vir desse mais 2/3. Se ele está vindo mais, ele fica menos. Metade de 2/3, metade de 2 é 1. Isso aqui então é igual a 1/3. No caso, menos 1/3. O YC, ele vai vir desse menos 1/3. Então, se ele vem do menos, ele é mais. E metade de 1 é meio. É só multiplicar aqui embaixo, vai ficar 1/6. Não tem com quem cortar em cima, então você multiplica o de baixo mesmo. Então, 1/6. Então, esses são os coeficientes que a gente vai completar ali. Então, arrumando a casa, x² mais 2/3 de x, ok? Tá faltando quem ali? O quadrado do segundo termo. Quem que é o segundo termo? Menos 1/3. Isso aqui é o quadrado, vai ficar 1/9. Caiu minha tampinha, peraí. Beleza. A tampinha minha não, a tampinha da caneta, né, pessoal? O que eu fiz ali em cima? Não sei. Mais y ao quadrado menos 1/3 de y. Tá faltando quem aqui? O quadrado do 1/6, que é 1/36. Opa! Olha o Thiago ferindo aqui o código, né? Isso aqui fica em vermelho, né, pessoal? Pra gente não esquecer que a gente está adicionando coisas. Se somamos de um lado, nós somamos do outro. E nós temos aqui o C36, vai ficar menos C36avos. Ok? Esse trinômio, então, ele se transforma em x mais 1/3 ao quadrado. Esse segundo aqui, ele se transforma em y menos 1/6 ao quadrado. E esse lado direito aqui, multiplicando a primeira aqui por 4, né? Para poder fazer aparecer o 36, vai ficar 4 mais 1 menos C sobre 36, que é igual a 5 menos C sobre 36. Ok? Isso daqui, pessoal, esse fator aqui, ó, ele tem que ser maior que 0. Concorda comigo? Porque para poder ser um raio, para ser um raio ao quadrado tem que ser maior que 0. Para esse aqui ser maior que 0, necessariamente o 5 menos o C tem que ser maior que 0, ou seja, o C tem que ser menor que 5. E aí nós alternamos as três condições. O A tem que ser igual a 36, o B tem que ser igual a 0 e o C tem que ser menor que 5. Então, aqui foi só passar o C para o outro lado e na hora de inverter você inverte a desigualdade. Ao invés de ficar maior, ela fica menor. Ficaria 5 maior que C, ou seja, o C é menor que 5. E aqui são as três condições. Ok? Para fechar a nossa aulinha, tem duas circunferências aí, a gente quer as coordenadas do ponto de maior abscissa da lambda 1 e o ponto de menor ordenada do lambda 2. Tá? Então, só para você ter uma noção, esse ponto de maior abscissa, né? A abscissa é x, ele quer o maior x possível. Basicamente, você vai pegar a circunferência, vai pegar o centro dela e vai somar o raio para a direita. Da mesma forma, na menor ordenada, já que é o menor y, você vai subtrair o raio. Você vai pegar o y e vai meio que tirar o raio para baixo. Tá? A gente vai ver na prática como é que funciona isso aqui. Então, começando pela lambda 1, vamos achar então quem que é o nosso A1. O A1 ele vai vir do menos 8.
Então troca o sinal, divide por 2, vai ser igual a 4. E o nosso B1, ele vai vir do mais 4y, então troca o sinal, menos, e pega a metade, 2. Ok? E aí nós podemos já começar a arrumar. X² menos 8x mais o segundo ao quadrado, né? Como aqui é 4, né? Vai ser mais 16. Mais y ao quadrado, mais 4y. Falta o segundo ao quadrado, que é o quadrado do menos 2. Aqui vai ser mais 4. Somamos esses valores também no lado direito. E fazemos menos 11. Ok? Então essa equação ela vai se tornar o quê? Esse trinômio ele vira x menos 4 ao quadrado. O segundo trinômio ele se transforma em y mais 2 ao quadrado. 16 mais 4 é 20, menos 11 é 9. Então, o nosso centro aqui da circunferência 1, ele é 4 e menos 2, e o raio vai ser raiz de 9, que é 3. Ok? Fazendo o mesmo para a circunferência 2. O lambda 2 ali. O A2 ele vai vir desse mais 6. Então troca o sinal, fica menos, metade do 6 é 3. O B2 ele vai vir do menos 4y. Então vai ser, troca o sinal, mais, metade de 4, 2. Beleza. Então, vamos arrumar aqui já. Vai ficar x² mais 6x. Está faltando quem? O quadrado do menos 3. Que no caso aqui é mais 9. Mais o y² menos 4y. Está faltando o quadrado do 2, que é 4. E aqui nós somamos esses valores, 9 mais 4. E vamos tirar esse mais 12, vai ficar então menos 12. Esse primeiro trinômio ele se transforma em x mais 3 ao quadrado. O segundo fica y menos 2 ao quadrado. E aqui, ó, 9 mais 4 é 13, menos 12 é 1. Então essa aqui é a equação. O centro da circunferência 2 é menos 3 e 2. E o raio dela vai ser a raiz de 1, que é 1. Então já temos as duas circunferências. Eu não vou preocupar em marcar os pontos exatos aqui não, tá, pessoal? Só entendam o seguinte. Eu vou pegar aqui uma... Só de questão de rascunho mesmo, né? Fazendo circunferência, tá? Tá aqui uma circunferência. O centro dela tá aqui. Então, quando ele fala que você quer o ponto de maior abscissa da circunferência, você quer o maior x, você quer o mais à direita possível. Então basta que você pegue aqui, ó, e ande com a circunferência para a direita. O raio, o centro, né? Ele é esse ponto aqui. Esse ponto ele seria o x do centro mais o raio, e ele mantém o y do centro. Você mexe só na abscissa. E aí ele quer a menor ordenada, ele quer o menor y. Então você desce esse raio
E da mesma forma, esse ponto aqui, ele vai manter a abscissa, e no caso, a ordenada, você vai tirar o raio. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, na letra A, o ponto de maior abscissa vai ser qual? Você vai pegar, o centro não é 4 e 2, e o raio é 3. Você vai pegar o 4 mais 3 e vai manter aquele menos 2, tá? Ou seja, é o ponto 7 e menos 2. Esse é o de maior abscissa. O de menor ordenada, ele seria, então, você vai manter, então, aqui é o da circunferência 2, é menos 3 e 2. Você mantém esse menos 3, e na hora de chegar aqui no 2, você tira o raio. E aqui você vai obter, então, menos 3 e 1. Esse é o ponto mais baixo daquela circunferência. E aí nós chegamos na solução. Beleza? Então, se eu quisesse a maior ordenada, eu ia manter o x do centro e eu ia somar o raio na ordenada. Se eu quisesse a menor abscissa, eu ia tirar o raio do x e eu ia manter o y. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente faz. Tranquilo, pessoal? Bom, por hoje nós vamos ficando por aqui. Já passamos aí de 51 minutos. Na nossa próxima aula, que é a aula 23, eu vou resolver 3 questões do PISM, tá? Relacionadas à equação geral, essas coisas de obter centro e raio, da geral, essas coisas. Então, não percam. Não deixem de fazer os exercícios aqui da descrição, tá? Muito importante poder aplicar tudo que a gente viu na aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Agradeço a quem assistiu até agora. Se você gostou, já deixa o seu gostei aí. Inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Compartilhe, vamos levar o conhecimento para frente. Porque o conhecimento é a maior dádiva que a gente pode ter nessa vida. O conhecimento, ele é de graça, quando a gente tem boa vontade, né? E pode levar a gente a alcançar tudo que a gente sonha. Ok, pessoal? Então aguardo vocês na próxima. Valeu!